No episódio de hoje do nosso podcast, trazemos uma conversa encenada entre alunos conversando e estudando na universidade fora do horário de aula sobre determinado tema, a hidatidose. Então, eu ia te perguntar mais cedo, mas acabei esquecendo. O que você está achando na matéria de parasitologia? Tá gostando? Olha, gostei bastante. Apesar de ser um pouco complicada, mas é de grande valor, principalmente para nós futuros médicos veterinários. Nossa, esses dias eu estava estudando sobre hidatidose mesmo e não imaginava que ela ia ser tão grave. Estava dando uma revisada também, e por ela ser uma doença zoonótica de distribuição mundial, ela é bem importante. Então, você sabe se ela tem transmissão direta dos animais para o homem? Porque eu não me lembro agora. O ser humano só se infecta acidentalmente, não participa do ciclo. Ah, é mesmo, estava me confundindo com outra doença. Você lembra quais são os dois agentes etiológicos dessa doença? Não estou me lembrando agora. Ah, sim, eu sei. Um é o Plateominto Echinococcus granulomus e o outro se chama Echinococcus vogeli. É bom lembrar também que esses parasitas possuem dois hospedeiros, um definitivo e outro intermediário, para que seu ciclo se complete. Você lembra quais são os hospedeiros? Então, os hospedeiros definitivos são os canídeos, né? Enquanto que os hospedeiros intermediários podem ser então os bovinos, os suínos, ovinos, equinos e até os roedores. Importante lembrar disso para compreendermos a doença. Outra coisa muito importante de se saber são os modos de transmissão, para compreendermos o ciclo. Com certeza é importante. Pesquisando em livros encontrei os hospedeiros definitivos, como por exemplo o cão. Se infecta quando ingere as carcaças e vísceras de outros animais. Os hospedeiros intermediários contaminados com os ovos desses parasitas. Sim, já os hospedeiros intermediários se infectam quando ingerem ovos presentes no solo contaminado, por exemplo. Então, esses ovos dão origem às larvas que, ao passar pelo intestino desses animais, penetram na mucosa e podem migrar para outros órgãos, como fígado ou até mesmo pulmões. Eu não sabia que essas larvas podiam migrar para outros órgãos. Tem algum mecanismo que explique isso? Então, tem. Li em um artigo científico que depois de penetrar na mucosa do intestino, essas larvas podem cair na circulação linfática ou até mesmo na circulação sanguínea. E daí elas seguem atingindo outros órgãos. Quando elas se alojam em um órgão, as larvas formam cistos. Por isso, as vísceras e carcaças dos animais hospedeiros intermediários ficam infectadas. Quando os hospedeiros definitivos, então, como o cão, ingerem uma carne de gado contaminada, eles se infectam. Então essas larvas dentro do cão vão realizar a reprodução, formando novos ovos que serão eliminados do ambiente através das fezes. Tá certo? Isso mesmo. Após isso, o hospedeiro intermediário ingere os ovos presentes no ambiente e o ciclo se inicia novamente. Tá, mas e o homem? Como ele se infecta? Então, lembra que eu disse que o homem se infecta acidentalmente? Quando, por exemplo, você ingere água ou alimentos que foram infectados com fezes de animais contendo ovos desse parasito, você se contamina. Aí as larvas se desenvolvem, migrando para vários órgãos e formando cistos. Eu estava lendo e dizia que um dos fatores que dificultam o diagnóstico é que muitas vezes o hospedeiro intermediário é sintomático. Bom, pelo menos o ser humano infectado não transmite a doença adiante. Isso já é um ponto positivo. Quais sintomas que podem aparecer no homem quando ele está infectado e não é assintomático no caso? Bom, os sintomas são febre, icterícia, aumento da massa abdominal devido ao aumento do fígado e do baço. Complicado é que ainda não desenvolveram uma vacina, né? Por enquanto, o melhor é a prevenção, tendo cuidado de manusear as fezes de cães, bem como ter uma boa higiene pessoal e dos alimentos do solo também. Olha, não é só isso. Também devemos ter atitudes de guarda responsável com os animais domésticos, ter cuidado com o que eles comem e também onde vivem e principalmente realizar uma boa limpeza dos locais em que eles ficam. Acabei de lembrar aqui, a Vivian e a Bia fazem estágio no hospital e tiveram a oportunidade de acompanhar um caso desse. Olha só, o que acha de falar com eles para perguntar certinho então o ocorrido? Olá, Vivian e Bia. Como vocês estão? Tudo certo? Então, meu nome é Rafael e o dele é Pedro, e nós estamos comentando sobre a doença da hidatidose. E lembrei que vocês acompanharam um caso desse no estágio. Ah, sim, claro. Chegou um homem de 22 anos de idade no hospital e ele se queixava de dor no hipocôndrio direito. Essa é uma das regiões do abdômen. Além disso, ele também apresentava perda de peso, icterícia obstrutiva, que é quando a bile fica, o fluido dela, o fluxo fica obstruído. Então a pessoa fica com uma cor amarelada nos olhos e na pele.
Foram feitos alguns exames e constatamos hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado, e o baço também se apresentava aumentado. Com a progressão da doença, também ocorreu ascite, que é o acúmulo de líquido dentro do abdômen. E então, ficava aquela aparência meio inchada. Nossa, mas como foi feito o diagnóstico de fato? Foi realizada uma laparotomia exploratória, ou seja, fizeram uma incisão para que tivesse acesso à cavidade abdominal. Daí foi realizada uma biópsia hepática e peritoneal, ou seja, colhemos um pedaço do tecido do fígado e do peritônio para análise laboratorial. E depois disso, como foi feito o tratamento? E como ficou o senhor que estava doente? Ele estava sendo tratado com um medicamento, porém, infelizmente, ele veio a óbito. Após isso, foi realizada uma necrópsia e então chegamos no diagnóstico de equinococose, ou hidatidose humana, com a presença de larvas no fígado, no aumento maior e no peritônio diafragmático. Porém, não conseguimos identificar exatamente a espécie de equinococos envolvida. Que triste, realmente é uma doença muito grave. Muito obrigado por esclarecer essas dúvidas pra gente. Imagina, disponha. É realmente legal que haja todo esse interesse para saber mais sobre essa doença, visto que ela é bem grave, né? E ainda assim ela é pouco comentada. Muitas pessoas nem sabem que a hidatidose é uma doença parasitária. Sim, com certeza é muito importante a disseminação de informação, para que cada vez mais as pessoas sejam mais conscientes e se previnam mais. Além de ter maior cuidado com seus animais, sabendo que existem tantas doenças zoonóticas importantes por aí. Muito obrigado pela ajuda, pelas informações. Com certeza contribuiu muito para nosso conhecimento e até a próxima. Valeu, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau! Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima, pessoal.